Boa noite. Boa noite, tudo bem? Mais uma live do Performe para você. Como é que tá aí a quarta-feira? A minha foi maravilhosa, super produtiva. Rendeu muito tudo que eu fiz hoje. Sabe aquele dia que tudo que você faz rende? Tô super feliz com o meu trabalho, tanto na Cefaz, né? Para quem não sabe, eu sou servidora da Cefaz aqui de MS. No Perform Concurso também tá maravilhoso, tá rendendo muito, tô amando fazer. Oi pessoal, boa noite. Já tô aqui recepcionando o pessoal. Mayra, Daru, Rafa. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Bem-vindos! Boa noite ali, a minha sócia no Performe, Keila. Boa noite, o Onei já deve estar quase entrando. Me ajudem aí, pessoal, a cuidar. O Onei. Boa noite, pai, mãe. O Onei entrou. Eu já vou convidá-lo para ficar aqui comigo. Deixa eu... Oi, Gi! Gi foi minha convidada querida da live passada. Amei. Tá muito longe a câmera, tá legal, né, gente? Nessa distância, né? Boa noite, Onei. Boa noite, Elke, tudo bom? Tudo ótimo. Gratidão por você ter aceitado assim o convite, viu? Faz tempo que eu tava tentando te achar e não te achava. É, Aí, eu fiquei um pouco de tempo parado, né? Por causa dessa pandemia, né? Então você fica sim. um pouco isolado, né? Então agora Pois vamos voltar, né? ficamos todos, né, Onei, isolados. Aí eu achei a Maura ontem. Aí ela me passou o seu número. Eu falei, ah, que maravilha. Achei o Onei. Que bom. E aí, Onei, você quer se apresentar? O pessoal vai entrando devagarzinho aqui, mas se você quiser ir se apresentando, falando um pouquinho sobre você. Tá, vou me apresentar então. Eu me chamo Onei, eu sou diretor, eu fui diretor, né, da empresa Neon Concurso, hoje ela está suspensa. Por causa dessa pandemia, a gente teve que, pelo menos, dar um tempo com ela, né? Mas mesmo assim eu estou mexendo ainda com a parte de concurso. Só que numa condição mais isolada, né? Tendo em Uhum. vista que, atualmente, essa parte de concurso público, ela pegou muito o caminho do online também, e nós temos que lembrar que o concurso hoje, que o antigo, vamos colocar de 1998, que eu iniciei, né, com a Neon, até fazendo um histórico breve, né, os alunos tinham uma base de estudo mais presencial. E o atual agora é que ele tem que conciliar o online com o presencial, com o estudo em casa também. E o que eu considero importante, né, dentro dessa base, né? Atualmente, essa parte de segurança, né, o que está em voga, né, que saiu da Guarda Municipal aqui de Campo Grande, como de outros municípios. Saiu também o da PRF, Polícia Rodoviária Federal, ontem, né? Saiu da Polícia Federal. Então, a parte de segurança hoje é o que está na onda. E aí nós temos que saber que a área fiscal, né, também é uma área muito boa, né, que deve retornar, e a área de controle também. Mas, me apresentando ainda, eu sempre mexi com a área de concurso público, organizando, né, dentro de um contexto, turmas em várias áreas. Área de segurança, área da saúde, educação, para os principais concursos que saíam nas épocas, né? Então, vou pegar um exemplo. A própria ELC, ela é uma aprovada, né, na Receita Federal, na parte fiscal de rendas. Eu mesmo aqui, ó, eu achei nos meus apontamentos, né, uma foto.
com a ELC na Receita Federal, na ESAF, e a turma, ó, enorme. Então, a gente tinha sempre muitos alunos, né? Aqui seria uma outra turma também da Receita Federal, na entrada em Brasília. Então, a gente sabia, né, que o trabalho que a gente fazia era em livros, né? A ELC lembra muito bem, ó, eu mesmo ministrei turmas com os professores também adotando livros, o ano inteiro. Era um livro de 1000 questões, o Ed Luiz Ferrari, né? Da editora, vamos colocar, hoje é Elsevier, né? E aí eu sei o seguinte, que nós conseguimos fazer um trabalho muito sério desde o início. Até a Neon, em janeiro de 98, quando nós abrimos, o Neon vinha de Newton, né, que era o meu sócio, e o Onei. Então, o NE de Newton e o ON de Onei. Então, qual foi a nossa ideia? Fazer um curso permanente que o aluno fizesse fora da média. Então, quando todo mundo estivesse estudando aquele 1 mês, 2 meses para o edital, nós teríamos alunos estudando o ano inteiro e esse aluno teria o diferencial na prova. Isso não quer dizer que esse aluno que estuda de última hora, ele não pode passar. É difícil, mas ele pode, vai depender da energia que ele despender. Porque eu já vi muitos casos, né? E eu posso comentar aqui alguns. Eu tive casos do Esdras, né? Estigarribia Júnior, né? Um aluno que nós tivemos aqui. Ele chegou aqui para mim e falou, no primeiro ano eu já vou passar num concurso para 5 mil, depois quero passar para um concurso para 10, 15 mil no segundo ano e vou casar no terceiro ano. O que acontece? O planejamento é de suma importância. Só que ele passou no primeiro ano, no primeiro concurso e já no segundo concurso. E o que eu achei interessante? A energia que ele despendia em relação aos conteúdos era fora da média. Tanto que ele pediu aulas particulares, porque as turmas, né, dos livros, ele já tinha visto todo o livro em 1 mês. Então, era alunos fora da média normal. Então, só para... antes de 98, antes de abrir a Neon, só para posicionar também nós começamos dentro da Receita Federal, dar cursos dentro da Receita Federal, do INSS, na própria... As escolas aqui em Campo Grande, nós ocupamos o SOEC, que era uma escola, o próprio 26 de agosto, o próprio Colégio Dom Bosco teve parte de concurso antes de 98, e sempre aprovando alunos. Qual foi a base que nós tínhamos? O histórico das provas. Então, o Evandro mandando um oi aqui, tudo bom, Evandro? O que acontece? Ó? O histórico da prova é tudo. Para vocês terem uma ideia, você pega os conteúdos que foram ministrados, né? E você olha o histórico da prova com as legislações que estão atualizadas, não tem erro você ter uma aprovação. Teve casos, né? Eu lembro muito bem, aqui, ó, vou colocar um caso aqui, ó. Eu tenho um aluno aqui, né? Tá, que na época não tinha passado, o Evandro. Eu sei que no final ele passou em Brasília. Depois ele chegou para mim e falou o seguinte, Ney, você fez uma apostila, ó, aí eu tenho aqui o rapaz do TCU, né, que é o Marcelo, ele foi aprovado num concurso do TCU, aqui tem vários do TCU, aí o que ocorre? Eles chegaram para mim e afirmaram, falaram, ó, teve a prova do TCU e você colocou assunto do CGU, que é a instrução 01, não vai cair. O que aconteceu? Eu já tinha feito um histórico da prova do TCU, posicionando que aquele assunto da instrução 01, que é sobre controle, né? Você tem o CGU, que é controle interno, e o TCU, controle externo. Eu já tinha feito um histórico mapeado que aquele assunto cairia. Aí eu fiquei sabendo que alguns alunos se conversaram entre si e afirmaram, ó, o conteúdo não precisa estudar, ele está dando conteúdo a mais. E na prova caiu uns 10 itens sobre o assunto que eles não estudaram. E aí o que aconteceu? Esse rapaz chegou para mim depois e falou, ó, eu entrei, né, no caminho dos outros, né, e já o Marcelo, né, já falou para mim o contrário, já falou, ó, eu estudei dentro da apostila e saí super bem. Então qual que é a diferença? Ó? Essa ideia de você falar que o assunto não cai, hoje está muito abrangente. A Polícia Federal mesmo, eu estava olhando
o edital, eles falam em setor público, eles falam norma técnica geral, ele cita a lei das SA toda, ele cita pronunciamentos numa ideia geral. Qual que é o ponto que você pega na ferida? Você tem que pegar o histórico das provas e começar a fazer um link do que a prova mais cobra. Aí eu vou deixar aberto aí para Elke, né? Ou para alguém, né? Fazer as perguntas, né? Ô, Ney, eu vi uma pergunta lá no começo, se existe apostila, se você tem a apostila eu não sei se é guarda municipal. Tem apostila, ô Ney? O pessoal estava perguntando aqui. Ó, eu tenho, né, assim, muitas apostilas, né? Mas assim, a gente sempre indica bons materiais também. Porque hoje não existe um material só, existem livros, né? Até tem aqui em Campo Grande nós temos a Mariane, né, dos Reis, né? Que tem um excelente material, que ela faz apostilas também conjugado com a banca e o tema de cada edital, com a teoria e o tema de cada edital. Então, a ideia é, dependendo do seu tempo, você escolher o melhor material, tá? O ideal é ter algum livro também de apoio, né? Porque tem algum assunto que você vai precisar ter professores, cursinhos, né? O online é importante, só que se você não fizer um bom planejamento, o que vai acontecer? Você fica com milhares de aulas de vídeo, muito livro, muito material, e você apavora e nem vai para a prova. Você vai ser um daqueles 50% hoje em dia que nem vai para a prova, que ocorreu agora, né? Até o Enem, que dá para pegar começar a pegar um histórico, que não é um concurso, mas já dá para saber pela pandemia. Tem 50% de pessoas que não foram fazer a prova. O último fiscal do estado também teve uns 50% que não fizeram, não tinha pandemia, mas já 50% não fizeram a prova. É o pessoal que não está estudando. É isso, né? A pessoa que não se planejou adequadamente vai chegando a hora da prova, vai dando desespero. Mas é o que você falou, né? O planejamento, desde lá no início do estudo, ele faz muita diferença. Vai te levar, é o que vai te levar ou não para a aprovação, né? Você precisa ter um bom planejamento. Mas só falando da sua foto aí, Ney, que você mostrou da gente lá na ESAF, que turma boa essa daí da minha época, hein, Ney? A gente passou com uns vários colegas que... Olha só, gente, todo mundo lá na ESAF. Aí foi em 2006, eu tava ali, ó, de roupinha preta parecendo uma geisha ali, ó, preta com rosinha ali. Tava eu ali. Essa época foi muito bacana, viu? É uma época que eu guardo com muito carinho, viu, Ney? Essa época do neon, para mim, fez a total diferença na minha aprovação. Eu falo isso com muita gratidão mesmo a vocês ali que me receberam de coração aberto. Parecia que era uma família, né? Era a família Neon. A gente ia para lá, passava o dia todo ali. O Onê é uma pessoa muito querida e abria as portas ali. Eu até falei na minha primeira live, Onê, que você abria as portas quando eu não estava em sala, eu sempre estava por ali, numa salinha, não estava em aula, ficava por ali, numa salinha que você permitia ficar, estava vazia, você deixava ficar ali estudando. Então, eu te agradeço muito por esses momentos, por essa abertura que você sempre deu, não só para mim, mas para os alunos que estavam ali. Era uma família mesmo. Tanto é que nós passamos foram muitas pessoas que a gente passou nesse mesmo ano. O ano de 2006 foi o ano da aprovação para muitos de nós. Mas, Onei, falando aqui um pouquinho do Neon, né? Você falou que ele está localizado ali, ele voltou para onde ele era, para onde eu fiz, né? Ali na 14, próximo, depois da Mato Grosso, né, Onei? Isso, nós estamos hoje, eu estou hoje dando aula na rua 14 de julho, 2948. Foi aonde o Neon, né? Você conheceu a Neon, que é no mesma quadra do Colégio Dom Bosco. Porque foi realmente em 2006 que foi que a gente acabou saindo daqui, né? Depois do meio do ano, nós fomos para Mato Grosso. Tendo em vista essa quantidade de concursos que saiu naquele ano. Saiu concurso para Receita, analista, auditor, para fiscal de rendas, fiscal do Estado, tanto do município quanto do Estado.
Então, pela quantidade de concursos, começou a ter uma quantidade de alunos que aqui não suportou mais, esse espaço não suportou mais. E aí nós Verdade. tivemos isso. O que é interessante, Elke? Vamos falar assim, ó, eu lembro que você ficava aqui bastante tempo estudando, né? Isso é importante, né? Eu lembrar. Aí eu lembro um dia que você estava descansando. Aí você viu eu dando uma arrumada, varrendo aqui, tirando ali. Aí eu lembro que você estava descansando. Você falou, deixa eu pegar a vassoura, deixa eu fazer. Eu falei, não, você vai descansar, né? Porque o que eu entendo é o seguinte, eu já tive vários alunos, né? O Carlos Diodato, vários alunos que queriam ajudar de qualquer forma. Eu falei, ó, você está descansando, porque daqui a pouco você vai estar estudando de novo, né? Então, o que que ocorre? Essas pessoas como você, simples, têm que realmente, o quê? Você brigou, né, assim, em relação ao seu estudo, ficar de manhã, à tarde, à noite, almoçava, lanchava por aqui mesmo, né? Então, a gente sabe que esse esforço deu resultado, né? E eu entendo o seguinte, a Neon sempre foi família, né? Então, hoje eu encontro pessoas que passaram por aqui e a gente se conversa, se fala muito, né? E eu fico mais contente por ter conseguido, né, ajudar algumas pessoas, mas quem se ajudou mais foram vocês, né? Porque se vocês não estudassem, não vai. Tá? Você pode ter o melhor material, um bom professor, mas o aluno, ele que dá toda a energia, né, para que isso dê o resultado. É verdade, a gente dava o gás ali, né? Sim, Mas você ser bem acolhido no local que você está passando mais tempo na sua casa, porque a gente passava mais tempo no Neon do que na nossa própria casa. Então, você ser acolhido nesse local, como a gente foi por vocês, pela Maura, tinha as meninas que eram crianças ainda, a Laura, a pequenininha, eu nem lembro mais o nome, perdão. Então, Patrícia. como é o nome dela? A Patrícia, a Patrícia. Patrícia, isso, a Patrícia e a Laura. A Laura Patrícia hoje está Laura. trabalhando. A Laura está lá, né, agora com você. Então, e essa parte do acolhimento, a gente se sentir pertencente ao local que a gente está passando muito tempo, muitas horas dos nossos dias, é muito importante e faz diferença sim, viu, Ney? Voltar para um cursinho, ficar lá tantas horas e saber que é um local agradável de se estar, dá mais prazer, dá mais vontade de voltar. Então, eu acho que é uma soma. É o nosso esforço, é ter bons professores, é ter um bom material, é estar num local adequado, um local que acolhe realmente os seus alunos. Isso, a soma de tudo isso traz a aprovação. Por isso que eu te chamei aqui para mostrar a importância de se estar nesse meio, né? De estar no meio de pessoas que estão vivenciando isso. E a experiência que o Onei tem, eu vi um vídeo seu, Onei, falando de mais de 30 anos de experiência. E é essa experiência que é bacana a gente compartilhar. Então, o Onei é uma pessoa que eu precisava convidar para estar aqui, porque faz parte da minha história, faz parte sim da minha história, e, e eu sei que eu faço parte um pedacinho da história do Neon, porque o Neon eu estava lá, tem até foto minha ali, tá ali a prova, então foi uma troca. Eu acho que foi uma troca incrível. Mais uma vez, obrigada, Ney, obrigada por você ter aceitado participar. Mas falando da Laura, Ney, eu fiquei sabendo que a Laura ela se formou, né, em psicologia e está trabalhando ali nas salas ali onde era o Neon, onde você voltou agora. Fala um pouquinho dessa parte que a Laura está cuidando. Sim, hoje nós estamos aqui também com a parte de energia, porque com essa posição das pandemias, com tudo, né, que a Laura sempre acompanhou também, depois de mais ou menos nós tivemos o quê? 2015 em diante, a parte de psicologia envolvendo os principais concursos. Hoje tem muitos concursos que tem a parte psicológica para delegado, para a parte de agente, escrivão, tudo você tem a parte de psicologia. Só que aí a Laura fez um estudo nessa parte de Barra de Axe, que é uma escola americana, né, um estudo americano de energia. Fez um estudo também sobre o Reiki, né, fez cursos, né, e dá cursos hoje nesse espaço aqui da 142948. E eu aproveitei e comecei a fazer os mesmos cursos, né, aproveitando que ela estava fazendo também. Eu fiz também para saber se realmente essa energia, né, que todo mundo tem,
como que a gente pode canalizar. E aí eu pude ter resultados, né, que eu entendo muito satisfatórios. Porque o que que ocorre? O que a gente fala é importante, de maneira positiva, né? A imposição das mãos mesmo, você pode curar uma pessoa, mas para isso você tem que ter o outro lado, a pessoa que está recebendo essa energia, né? Ela tem que querer. Então, o que que eu entendi, Joel, que dentro desse estudo, né, sobre reiki, barra de Axis. Então, vou dar um exemplo. Corrigindo a visão, é um procedimento do barra de Axis. Eu fiz pouco na minha visão. Eu estava com 3,25 num do olho esquerdo e 3 no olho direito. Quando eu fiz corrigindo a visão, eu fui no outro ano no oculista, na oculista, e ela falou para mim, Ney, foi para 2. Tá? Diminuiu um grau em cada olho. Eu achei interessante. Aí eu fiz nós tivemos uma cachorra cristal, né? Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o curso e vou fazer em pessoas e vou fazer em animais, né? Aí eu teve um câncer, né? Um animal meu, né? Que é a Cristal, é um labrador, e a médica veterinária falou, ó, vai ficar 2 meses. A Cristiane, da Rua Tapajós, ó, essa cachorra só vai viver por 2 meses. E ela viveu por mais de 6 meses. E aí eu comecei a visualizar o seguinte, que a imposição das mãos, tá? E as pessoas querendo receber energia, você vai dar volta no universo, né? E você começa a canalizar isso para estudo. Até tem ela coloca aqui, aumento de capacidade cerebral. É um dos procedimentos para a própria área de concurso, né? Que a pessoa pode estar recebendo essa energia e recebendo essa energia ela vai conseguir fazer procedimentos de estudo e vai potencializar essa área. Então, resumindo, né? Hoje, tudo que você faz tem energia. Então, quer dizer assim, não adianta eu querer destruir uma árvore, bater no animal, falar mal de alguém. Então, tudo vem para você. Então, quem quiser estudar para concurso, tem que saber o seguinte, tem a parte física, a parte mental, a parte religiosa, a parte de você estar estudando, a parte de energia. Então, hoje, essa parte de energia, ela te leva muito lá na frente. Então, vou dar um exemplo. Eu já conheci muitos alunos que não aprovaram, aí você ia descobrir o motivo, né? Aí era um caso, assim, da pessoa, às vezes, está no dia da prova, alguém encostou nele, brigou com ele viu alguém querendo colar no dia da prova, então ele não fez o que ele deveria. Ele está ali para fazer a prova, ele vai ter que fazer a prova. Aquele que colou, que pode passar ou não, tá? Às vezes, o que vai acontecer? Tem concurso, quem sabe? A própria concurso de fiscal do Estado teve suspeitas, né? De algumas pessoas poderem ter recebido gabarito ou não. Só que o que ocorre? Se você ficar pensando nisso, você não vai estudar. Então, é melhor você focar no estudo, não ficar falando que você vai estar estudando para ninguém, para o mínimo de pessoas, porque se você começa a estudar em foco, eu tenho o Antônio Carlos, né, como exemplo, um que estudou na sua época. Ele passou para fiscal de rendas do Estado, passou para vários concursos. E eu lembro que todo mundo perguntava para ele, né, falava assim, o Antônio Carlos, você está estudando? Ele falava, não. E como que você está? Né? Ele falou assim, poxa, tô com muita dificuldade. E chegava no final, ele estava entre os primeiros lugares. E ele sempre pedia uma sala e ficava num canto de alguma das salas também. E aí, o que eu achava interessante? Ele falava para mim, falou, Ney, se eu começar a passar para todo mundo que eu estou estudando 4 horas, 5 horas, 6 horas, eles vão ficar perguntando, você já passou, não passou? O próprio Gabriel Rabelo, né? Ele veio dar uma palestra para nós aqui em Campo Grande, ele foi nosso aluno, né? E aí ele falou, Ney, eu ficava muito na sala da biblioteca. Então, no outro espaço, na Mato Grosso, nós tínhamos uma sala de estudo, com biblioteca e tudo. Então, ele ficava estudando e então ele lembrou, falou assim, ficava de manhã, à tarde, à noite nesses espaços. Então, ele está no Rio, né, fiscal, e é um dos principais professores também de contabilidade. Então, hoje eu acho o seguinte, que eu vou falar assim, é muito simples passar. O problema é a pessoa querer ter toda uma energia despendida, né, por um ótimo material, para bons professores, cursos online, né? Então, você mesmo é coach, né? Então você pode facilitar muito os alunos, né? Nessas áreas. Então,
As pessoas que querem uma condição mais rápida, é tudo facilitado. Agora, você pode levar 10, 20 anos, ou você pode, às vezes, em pouco tempo, em alguns meses, né, ter o resultado. Isso vai depender da sua energia que você vai colocar para a sua prova, para a sua aprovação. Isso é verdade, Onei. Eu coaduno com o seu entendimento, porque nós somos energia. Nós somos energia, nós atraímos energia. E qual que é a energia que nós estamos vibrando? É essa energia que nós vamos atrair. Seja ela boa ou seja ruim. Então, nós temos sim que cuidar de nós, do nosso lado emocional, do nosso lado espiritual, não só do lado o racional. Porque muitas pessoas pensam assim, Onei, que passar no concurso é só estudar, 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 que vai passar no concurso. Mas nós sabemos que nós, né? Eu passei por isso, o Ney está nesse ramo até hoje, que isso, passar no concurso público envolve muito mais do que só estudar. Estudar, sim, claro, estudar com qualidade, com dedicação, com foco, com organização, né? Ter uma organização para estudos, mas não esquecer também do nosso lado emocional, do nosso lado espiritual, que nós somos sim energia, nós vamos atrair aquilo que nós estamos vibrando. Então, vamos vibrar coisas boas, né, Onei? Vamos vibrar positivamente. Onei, você falou que as aulas presenciais estão suspensas, né? Você já falou ali no... E como é que está sendo essa adaptação, Onei, de essas aulas agora, de repente, viraram... Que na minha época era presencial mesmo, né? Depois, em 2014, quando eu fiz o último concurso para auditora, eu fiz, sim, aulas online, eu assisti já aulas online, mas eu sei que também tinha muitas aulas presenciais. Como que foi essa mudança de totalmente presencial, porque era, sim, totalmente presencial, para agora que você está fazendo só o online? Como é que foi essa mudança para você e para os alunos? Eu acho que atualmente, né, porque a pandemia ela mudou muito a condição dos candidatos. Então, a gente sabe que hoje a maior parte é online. E quando tem muito pouco aluno, você tem uma sala ventilada, hoje, com poucos alunos, você ainda pode fazer um presencial. Só que não é todo mundo que vai conseguir hoje arcar com custos, né? Porque ali mesmo na Mato Grosso nós até suspendemos, né? Fechamos realmente a empresa, porque é um prédio muito grande para você colocar dentro de uma estrutura poucos alunos. Então, aqui na 14 de julho, nós estamos atendendo um presencial com poucos alunos. Mas, naquela pergunta que você falou, o online, eu mesmo tenho, já estou terminando agora para a PF, né, um material de contabilidade, que só a PF são 24 pontos a parte da contabilidade. Então, vai ser um bloco 3, bem difícil, e vai ser um diferencial nessa prova. Então, nessa sua pergunta, eu acho que uma coisa complementa a outra. Se a pessoa pudesse fazer o presencial, pudesse fazer o online, o estudo maior com ele individualmente, com apostilas, bom material, tá? Porque o que o candidato tem que saber? Ele não pode ficar só no online, né? Porque você aprende fazendo exercícios, mas você tem que saber uma base primeiro. Então, não adianta alguém chegar para mim e falar, já sei contabilidade fazendo exercício. Não é bem assim. Você tem que ler um pouco de teoria pontual, né? Algumas teorias que dão uma base, e aí você vai para as questões. Então, se eu faço só questões, eu fico limitado a cair questões semelhantes. Você não tem a cabeça um pouco maior, mais abrangente. O meu conteúdo mesmo mudou bastante do seu tempo. Hoje tem os padrões internacionais, são mais de 50 pronunciamentos, e eles te dão uma base muito flexível do estudo. Então, quem pegar o edital, às vezes está lá uma lei, tem uma instrução que esclarece a lei e tem o padrão internacional que amplia, e é o que vai ser perguntado hoje, é os padrões internacionais. Então, eu falo para você que uma coisa complementa a outra. Estudar só online, eu entendo que, assim, dá para estudar, mas eu acho que poderia ser complementado com algum estudo presencial ou pelo menos com algumas dúvidas pontuais. Porque o maior problema é você não ter o auxílio quando você começa a ter dificuldade.
Eu concordo, Ney. Eu lembro de mim que eu comecei contabilidade com você. Aí no Neon não sabia o que que era débito e crédito. De repente eu fui assistir uma aula sua que você encheu o quadro de contas e razonetes. Eu falei, Senhor, o que que é isso, né? Eu vou ter que aprender tudo isso. E aos pouquinhos eu fui, sim, eu fui aprendendo o que era débito, crédito, patrimônio líquido, e é muito gostoso. Contabilidade é muito gostoso mesmo. E, mas essa questão dos exercícios, fui fazer a sua aula, primeiro a aula teórica, e você sempre teve turmas de exercícios. E nas turmas de exercícios, faz muita a diferença, né? Você ter a base ali do professor te mostrando desde o zero, porque para mim foi do zero, e depois você vai para uma aula de exercícios já com essa base, isso solidifica muito o seu estudo. E foi a técnica realmente que eu usei. Fazer a aula teórica com o professor, que foi o Onei, e depois fazer, sim, a aula de exercício. O Onei tinha uma apostila de 1000 exercícios. Você lembra dessa apostila, Onei? Uma Sim, apostila grande, assim, verde. Ela, 1000 exercícios de contabilidade. Acho que eu fiz essa apostila umas 10 vezes, Donei. Eu sabia todos os exercícios dessa apostila. E por incrível que pareça, quando eu fui fazer a prova, Onei, é como se eu já tivesse feito aquela prova. De tanto repetir os exercícios, por mais que os números mudavam, a forma de perguntar, você já tinha visto aquilo tantas vezes que parecia que era a mesma questão. Tinha questão que o resultado saltava assim nas listas da gente. É incrível como a gente consegue, do nada, do zero, que foi o meu caso, para fazer uma prova de contabilidade, assim, de olhar para a prova e conseguir resolver todas as questões. Ô, Ney, eu quero falar uma coisa rapidinho aqui, só para a gente voltar no tema. Você foi a primeira pessoa que me ligou. Foi dia 8 de março que saiu o resultado da Receita Federal. E dia 8 de março foi o Dia da Mulher. E quando você ligou, você falou parabéns. E eu falei, obrigada, Ney. Eu estava achando que você estava me parabenizando pelo Dia da Mulher. Aí você falou o seguinte para mim, você gabaritou a prova de contabilidade. Eu falei, o que o Ney está falando, né? Aí eu falei, ô Ney, do que você está falando? Você falou, saiu o resultado da receita, você passou e você gabaritou a prova. Então foi você a pessoa que me deu a notícia, não esqueço desse dia de jeito nenhum, e a sensação maravilhosa que foi ouvir isso de você. Então, mais uma vez, eu vou te agradecer aqui, Ney. Foi muito bacana você ter ligado e ter me falado que eu tinha passado no concurso e que eu tinha gabaritado a prova de contabilidade. Eu fiquei realmente muito feliz e é um dia que eu não esqueço. Foi até o dia 8 de março de 2006. Foi o dia que recebi o telefonema. Então, foi muito bacana, muito show mesmo. Obrigada, Ney. Ô, Ney, eu ouvi um vídeo, eu acho que você postou essa semana agora, bem recente, que você fala do edital. Você fala justamente essa questão dos pronunciamentos, como que vai ser pedido. Ney, qual que é a importância para esse candidato realmente estudar o edital antes de começar a estudar a matéria? Porque eu já tive colegas que pegavam assim e falavam, cai contabilidade, cai português, juntar um monte de material e começar a estudar, sem se ater. Porque estudar o edital para um concurso público, eu considero essencial. Saber realmente o que está ali dentro do concurso público. E não o que vai pedir, o que vai pedir naquela questão. Tem gente que estuda com material desatualizado. Qual é a importância que você vê para a pessoa que vai passar no concurso? Não aquela que vai só fazer a prova. Aquela pessoa que vai passar realmente no concurso público. Qual que é a importância de estudar o edital? A importância é toda. Para você ter uma ideia, a prova da CESP, quando ela tem essa mecânica da Polícia Federal, que é você erra o item e você é penalizado. Então, eu conheço assim uma centena de pessoas que não foram aprovadas, tendo em vista que eles não tiveram humildade. Às vezes, o quê? Você tem 120 itens nessa prova. Se eu não sei 20 itens, não sei 20 itens, é melhor eu não fazer os 20 itens. Por qual motivo? Toda hora aparece alguém falando assim, faz essa técnica de chute.
Só que o elaborador também está olhando isso. Então, hoje, o que que ocorre? Você tem que fazer a prova daquilo que você sabe, daquilo que você tem um pouquinho mais de conhecimento, e mesmo que você erre, vamos dar exemplo, a última prova da Polícia Federal, como exemplo, teve gente fazendo lá 100 pontos, vamos colocar 60 pontos, assim, entre o mínimo e o máximo. O que que acontecia? Se eu ficar chutando muito e errar 30 itens, às vezes, o que eu acertei não vai dar os 60 itens para mim estar dentro da aprovação. Eu mesmo tive vários candidatos que eles faziam prova do INSS, todas as provas da CESP, e eles chegavam na conclusão seguinte: eu vou ter que ter humildade com a prova. Eu não sei, não vou marcar, eu vou ser aprovado. Então, eles eram aprovados no TCU, nos principais concursos do país. Tá? E aí, o que que eu notei, né? Que, ó, não sei o item, não sei o item. Ó, a ideia é não marcar, não ir pela cabeça dos outros, porque os elaboradores estão cada vez ficando, principalmente da Sebrasp, que é a antiga CESP, né? Eles sabem de tudo e mais um pouco. Então, eles pegam matérias e começam a fazer você errar na interpretação, na matemática, no português, no direito, na contabilidade. Eles conseguem integrar os assuntos e a prova fica difícil. Então, o que que eu aconselho já desde o início, né? Se você pensa em gabaritar essa prova, você não vai gabaritar. Tá? Só se alguém comprou o gabarito, tá? Porque a suspeita é de compra de gabarito. Se alguém fizer 120 itens numa prova de 120 itens, a suspeita é de compra de gabarito, porque dificilmente você tem uns anormais para esse nível. Então, um abraço para o Helmar aí, o que que eu coloco para você, Elke? Atualmente, ó, eu lembro, assim, até vou pegar um caso aqui de estudo que eu achei interessante. Um dia a Maura olhou para mim, né, falou: Ney, a Maura estava conversando com a Elke no telefone e ouvindo minha voz, que você gravava a aula. Não sei se você lembra. Então, além de assistir, você gravava para poder ficar tendo também mais um ponto de estudo, que isso é importante. Só que foi uma das vezes que a Maura olhou para mim e falou assim: engraçado, porque eu estou ouvindo sua voz lá na Elke, né? Porque acho que você ligou para perguntar alguma coisa e mulher é atenta, né? Aí a Maura falou assim: esquisito, né? Sua voz está lá na Elke e você está aqui, né? Eu falei: ó, que bom que eu estou aqui, né? Porque a pessoa, se eu estivesse na rua, eu tinha apanhado e não estava nem dando live mais. Mas aí ia dar problema, né? Não, ia dar mas um era problema aula. grave. Mas aí o que que eu quero colocar? Ó, se eu estou assistindo uma aula e eu consigo, se não dá para filmar, mas dá para pelo menos ouvir a voz do professor, tudo isso é importante. Porque atualmente tem ótimos livros, ótimos cursos, né, online, ótimos profissionais de coach, como a Elke mesmo está posicionando hoje nessa área. O que faz? Se eu conseguir selecionar essas pessoas, eu estou lá na frente. Não adianta eu só pegar essa ideia que você falou, o edital, o que que ele é importante? Tem gente já olhando o edital e já fala para mim: ó, estatística, eu não consigo cobrir todo o edital, tá? E eu já olhei algumas aulas online e não estou entendendo nada. Aí eu coloquei para ele, falei: ó, ou você pega um professor da área, né? Uma aula da área que vá te facilitar, né? Dentro desse estudo, né? Aqui mesmo nós tínhamos o Elias Daniel mesmo, você lembra? Então ele era um professor que conseguia facilitar o aluno. Isso, o próprio Deodato na informática, tinha vários professores, né? Roberto Pinheiro. Então todos esses professores são professores que facilitavam, mesmo o estudo sendo difícil, conseguia mostrar como você poderia pensar o assunto. Então eu passei isso, falei: ó, ou você arruma um bom material, um bom professor, ou você não marca. Ele falou assim: e se eu começar a não marcar? Aí você também está buscando uma linha de não aprovação, porque se eu não quero dificuldade, aí eu falo: não vou estudar contabilidade, não vou estudar estatística, não vou estudar raciocínio lógico. Então, para você ficar escolhendo fazer prova só de direito e português, né? Então, você vai ter que fazer uma pontuação monstro, porque tem prova só de direito e português. Vai se achar. Mas aí o que vai acontecer? A linha jurídica hoje, as provas, a pontuação a pessoa faz 80%, 90% da prova. Então, agora, quando entra essas matérias, estatística, raciocínio lógico, informática, contabilidade,
a pontuação já cai lá embaixo. Cai pela metade. Ó. De 120, você vai encontrar 60 pontos o pessoal sendo aprovado na Polícia Federal pelo último histórico. Isso quer dizer, vai ter que estudar um pouco mais, né, para não se perder, fazer só metade, né? Mas o que eu me posiciono é o quê? Ó? O edital é o seu jogo. Vou dar um exemplo como se fosse um jogo de futebol. Eu posso ficar 80% com a bola, meu time ficar com a bola, e o outro time ficar 20%, só que o outro time fez o gol. Tá? Então, o que acontece? O edital é a mesma coisa. Eu vou olhar o edital, vou conseguir estudar os assuntos. Primeira condição, não ser eliminado. Primeira condição. Segunda condição é fazer o máximo de pontos do que eu posso realmente estudar e fazer. Então, eu acho que, entrando nesse ponto, você fazendo várias provas, porque você também tem um outro ponto. Tem muito concurso, você faz no concurso, 2, 3 concursos esse ano. Tem prova que você entra e você não sabe o que você fez, saiu mal. Aí, numa segunda prova, você saiu bem, na outra prova, você foi excelente. Tá? Então, nós tivemos vários alunos aqui que, às vezes, ele saía mal numa prova e depois, daqui a um tempo, saía super bem em outro. Tá? Ó, teve o Maurício mesmo, que é da sua turma, do dentista. Ele pegou o livro de 1000 páginas, né? Melhor, 1000 páginas, não dava 1000 páginas, mas dava 1000 questões. Ele falou, Ney, ó, eu fui só o meio semestre, saiu o analista da Receita Federal, TTN, e ele foi aprovado. Aí eu falei, ó, você deu sorte de cair, tá, assunto só daquela primeira etapa. E ele falou, ó, que bom, né? Ó, estudei só metade do semestre e consegui passar no concurso. Teve um aluno também, o Fernando Vardasca, né? Ele estudou pouco tempo, ele é da Receita, mas um aluno já de 97, que ainda era um pouco antes da Neon. Então ele chegou para mim e falou também a mesma coisa. Ele falou, né, ó, eu fiz a prova, realmente, ó, os assuntos que vocês passaram, como a prova você não precisava fazer muitos pontos, então teve anos que a Receita Federal você passava com 40%. Tá? O edital, vamos dar exemplo, teve um ano que passou mais de 5 mil auditores com mínimo, tá? Uma base de 40%, se não, era base de 40%. O edital veio com uma formatação que quem fizesse 40% ou mais era aprovado. E no início dava a entender 1000, mas depois o edital foi bem interpretado, tiveram que colocar 5 mil na Receita. Então, o que ocorre? Na própria fiscal do Estado, teve anos que foram aprovados 800, 400, 200. Fiscal, o ATE, né? O ATE, não o fiscal, a posição maior, o cargo maior. Então, o que acontece? Quanto mais concurso você faz, a possibilidade de você ser aprovado e ser chamado é enorme. Ó, o Adelmo, que tem o Adelmo da Receita e o Adelmo, que é fiscal de Mato Grosso. Ele um dia chegou para mim e falou, Ney, eu fiquei no concurso daqui mais de 100. Lá de Brasília eu fiquei em terceiro. Tá? Ele tinha feito para Cuiabá também. Resumindo, ele foi chamado em Brasília. A esposa dele também conseguiu transferir para Brasília. E o que ele falou para mim? Tem hora que você pensa que você sendo bem colocado, você é chamado, e às vezes aquele que você é mal colocado, você é chamado. Ô, Ney, uma pergunta aqui da Keila, ó. Quais são os maiores impedimentos para o sucesso de quem estuda para concurso público? Os impedimentos. Tá, eu vou citar vários. O primeiro impedimento, vou pegar aqui exemplos, né? Eu lembro que tinha uma aluna nossa, Sueli Rita dos Santos. A energia dela era tanta que um dia encostaram no carro dela e ela veio para a aula. E uma das alunas perguntou para ela, falou, ó, não bater no seu carro. Ela falou assim, ó, eu vou comprar um carro muito melhor, né? E eu vim para a aula. Eu não vim, né? Tipo assim, o meu carro, tá? Eu arrumo. Então você vê a energia dessas pessoas, tá? Ela transcende muita coisa. E outras vezes tem pessoas que, porque bateram no carro, ou porque foi assaltado, levaram um livro, por pouca coisa, falam, eu vou parar de estudar. Então, quais são os impedimentos maiores? A pessoa ficar pelo terceiro, né? Assim, sempre alguém te colocando, aqui, ó, você não vai passar, ó, você... Então, sempre tem alguém, porque se você começa a falar demais, então eu mesmo
aconselho quando a pessoa está estudando, eu falo, ó, não fala muito da sua vida, né? Principalmente que você está estudando. Faz todos os concursos que você possa fazer, né? Começa a ter uma energia, né? Que você realmente, o quê? Possa ajudar outro, você ajuda, né? Porque isso aí vem em dobro para você, porque às vezes se você está explicando um assunto, você começa a ter uma abertura daquela questão muito maior do que aquele que está aprendendo, tá? Isso é uma visão seguinte, que quer dizer, eu mesmo, a visão que eu tenho de contabilidade, ela dá uma abertura enorme, porque você fica de manhã, tarde à noite pensando em uma matéria, de manhã, tarde à noite. Então, se você toda hora está pensando em português, informática, contabilidade, você vai estudando, na hora da prova, se você não fizer nada além do que você estudou, você vai passar. Então, a parte negativa é você ver o seu dia. Você vai falar uma besteira? Não fala, né? Se você pode fazer algo positivo, se alguém pisou no seu pé, você pede desculpa e vai embora. Porque se você ficar naquele nível, né, a gente chama de nível aqui, tá? Eu posso estar no seu nível, aqui, ó. Então, acho que a gente estava no mesmo nível, né, de sintonia. Você me chamou e falou, poxa, que bom, tá? Então, o que ocorre? Agora, se eu chegar num lugar e a pessoa estiver o quê? Brigando e eu quero brigar também, eu estou na sintonia dela e não vou crescer, vou ficar ali. Então, essa pergunta que a colega fez, eu entendo o seguinte: toda energia, você vai buscando pessoas que têm uma mesma frequência. Por isso que existem grupos de estudo, né? A pessoa, em determinado momento, vê essa necessidade. E eu falo para você, tudo vem na sua mão e você fala sim ou não. Ó, vem um bom material, vem um bom profissional, e aí você vai escolhendo. Aí vai dependendo do que você escolher para a sua vida, vai acontecer. Tá? Então, vou dizer, na hora da prova, se eu ficar olhando para o lado e pensar que aquele está colando, eu não vou fazer minha prova. Tá? Então, são coisas simples de tudo. Tá? Vou dar um exemplo. Teve um concurso bem perto da sua época, talvez foi de 2006, ou foi mais agora. Não, foi mais agora. Foi um dos últimos de fiscal de rendas. Foi dos últimos de fiscal de renda do Estado. 2014, Teve aluno chegando... 2014. Foi 2014. Teve aluno chegando para mim e falou, Ney, ó, tá faltando para que eu entre nesse concurso 5 questões, 4 questões, 3 questões. E eu achei interessante, porque toda prova de contabilidade, sempre de cada 10 tem uma questão que anula, ou 2, né? Mas 5 é difícil. Mas sempre do fiscal de rendas, parece que é padrão, 4, 5. É histórico isso. Você pegar os anteriores também, tá? Eu tenho pessoas que passaram em concursos de fiscal de rendas, até eu lembro muito bem, eu estava foi em 2006, se eu bem recordo, foi em 2006, sim. Em 2006 teve uma prova de fiscal de rendas, eles esqueceram, ó, FGV, Fundação Getúlio Vargas, que eu me lembro. Eles esqueceram de colocar o termo Instrução 247, é um estudo de investimentos. E colocaram deliberação. Então, qual a diferença? Na página da CVM, né, a instrução esclarece a lei, a deliberação é padrão internacional. Então, não vai ser 2006, né, vai ser mais, talvez, 2014. Resumindo, um item fez que anulasse 3 questões. Uma palavra fez que anulasse 3 questões. Então, eu notava o seguinte, aquele aluno que tem energia boa, ele vem atrás de você e fala, quero 5 questões. E do nada aparece 5 questões para ele anuladas. Tá? E aí você verifica o seguinte, tem pessoas ali, às vezes tem 10, 15, 20 pessoas, colocando aquela energia positiva, e você olha a prova, começa a resolver a prova, né? Porque aí eu normalmente, não sei se você pegou esse tempo, o pessoal fazia a prova domingo, a gente resolvia na segunda, na terça. Então sempre eu faço isso. Então eu mesmo dou o curso de exame de suficiência para contador aqui, a gente faz isso também. Então, o que a gente nota? Depois que você resolve a prova, você fala, ó, dessas 20 questões, tem 5 com recurso, 6 com recurso, 4 com recurso. Então, quem corre até o último momento, né, em relação a dar essa energia de querer a aprovação, ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. No último concurso de fiscal de renda, se você procurar saber, eles anularam 5 questões para auditor, né? E para o fiscal, né, que é o segundo cargo, anularam 4. Só que tinha uma quinta questão que uns alunos que eram da Neon fizeram 5, fizeram recurso judicial
foi aprovado o recurso judicial. Sabe o que eles fizeram, o juiz falou? Dos 5, 4 não entraram administrativamente, que é aquela fase que o edital dá a abertura para você fazer o recurso. Aí o juiz não deu ganho para aqueles 4 que não fizeram o recurso administrativo. Só deu ganho para aquele que fez a fase administrativa e a fase judicial. Aí o que eu achei interessante, né? Falei, poxa vida, ó, o aluno ele fica esperando o outro, né? Falou, é o que vai fazer o recurso, eu não vou fazer. Tá? Então, ó, no judicial, a El que foi atrás do advogado, eu não vou. Eu só vou dar o valor para ela e o que aconteceu? Nós tivemos um aluno depois que entrou realmente e os outros 4 não entraram. Eu tive casos, para você ter ideia, do edital, bem recorda de Norá. A filha dela, a Renata, passou em 98, quando nós iniciamos a Neon. Iniciamos a Neon em 98, ela passou para a PRF. No edital estava assim, você tem que ter 18 anos para fazer inscrição para esse concurso. Só que aí tinha uma parte do edital que falava, você tem que ter carteira definitiva de habilitação. Aí a filha dela foi aprovada e estavam tirando a filha dela porque ela não tinha carteira definitiva, ela tinha 18 anos. Ela entrou na justiça, ganhou. Então a filha dela até hoje está dentro da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Então eu vou dar outros casos. Eu tenho um rapaz, né, até deixei uma foto aqui, ó, o Pablo. Esse rapaz passou em vários concursos antes de terminar o nível superior. Tá? Ele estava estudando para contador. Eu também sou contador, sou professor também, graduado. Aí, esse rapaz, o Pablo, o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim, eu estou passando um monte de concurso, MPU para contador, vários concursos na área contador, e não sou formado. E ninguém conhece que a Lei de Diretrizes e Bases, ela afirma que se seus professores, tanto no nível médio, isso acontece quando no nível superior, eles podem, uma banca, afirmar que você fechou suas notas e dá a sua graduação como encerrada. Aí ele era da Estácio. Aí os professores falaram, ó, você está no último semestre, nós vamos fechar a sua nota, como você é um bom aluno, fechamos sua nota e você vai assumir no MPU como contador. Tá? E quem deu essa informação fui eu. Porque nós estávamos conversando no corredor, né, depois da aula, ele falou, Ney, eu estou passando um monte de concursos para contador, e aí ele ficou em segundo no MPU. A menina que ficou em terceiro também era lá da Neon, primeiro, mas o que aconteceu? O pessoal que ficou atrás queria entrar contra ele, mas a lei existe. Então eu mesmo já cheguei a fazer casos, no 26 de agosto, eu dava aula de contabilidade. E teve casos que o pessoal passava, Caixa Econômica, Banco do Brasil, escriturário, segundo grau. E às vezes o aluno precisava encerrar a sua nota do segundo grau e não estava ainda no fechamento do ano. O que se fazia? Comissão de professores também chegavam à conclusão que o aluno tinha condição de encerrar com aquele conteúdo, encerrava as notas dele, fechava as notas com aquele conteúdo e ele ia assumir o concurso. O que eu estou querendo dizer para você é que tudo é energia. Então, tudo que você fechar as portas, ficar em 4 paredes, tá? Você morreu ali porque você não está se debatendo, indo atrás, né, perguntando, conversando. Então, aquela pergunta eu respondo só o seguinte, se ela buscar uma energia lá embaixo, inferior, ela vai ficar lá, a pessoa que buscar. Se a pessoa buscar uma energia superior, só que hoje a gente sabe, né, que a gente tem que correr atrás de toda hora, tá estudando, tá fazendo concurso. Porque se o concurso não for seu, você não vai saber o que... Você vai entrar e sair da prova e você vai falar que você não sabe nada. E você encontrava pessoas que toda hora fazendo prova, ele entra na prova falando, e a prova veio para mim. Tá? Tudo que caiu ali eu sabia. Tá? Ou pelo menos eu pensei que eu sabia. Ó, vou dar um exemplo. O Carlos Deodato é um rapaz que esteve aqui na Neon por alguns anos, passou em vários concursos. E ele um dia chegou para mim e falou, eu dou consultoria para empresas. Aí eu falei para ele, Carlos, a prova é diferente. A prova de contabilidade, por mais que você tenha uma ideia, principalmente tributária, a prova de contabilidade, a contabilidade e a parte tributária são 2 momentos distintos. O que aconteceu?
Eu tive que fazer ele entrar na área contábil, ele passou em vários concursos, e ele fez uma pergunta para mim um dia. Falou assim, Neil, eu convidei ele para dar aula aqui, como ele foi convidado para dar aula em algumas universidades. Ele falou, eu vou passar em concurso se eu começar a dar aula? Eu falei, você não vai passar em concurso. Porque o foco do concurso é você desprender de muita coisa. Então, se você fala que quer ir em festinhas, se você fala que quer fazer 10 coisas, não vai. Então, você quer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado? Não vai. Concurso é tão profissional hoje que ou você senta e quer realmente o quê? Estudar aquelas 10, 15, 20 matérias que acabam se integrando depois no estudo, ou você fica só falando mal, né? Como todo mundo, né? Na ideia média de todo mundo, né? Porque quem passa sabe o sacrifício, né? E sabe a diferença. Exatamente, Onei. É o foco, é determinação, é falar não para aquilo que você está doido, morrendo de vontade de fazer, né? É saber dizer não, é saber fazer as escolhas, né? Para passar num concurso, você vai viver de escolhas diárias. Hoje eu estou cansada, não quero estudar, mas eu escolho estudar, eu escolho me animar, eu escolho me dedicar um pouquinho mais, porque o estudo leva a isso. No começo dá dor nas costas, a gente levanta toda hora, mas com o tempo vai passando, a gente vai sentindo tanto prazer naquela atividade, vai se tornando tão prazeroso aprender, que você quer fazer hoje mais, amanhã mais e todo dia mais. Porque aquilo que a gente faz com amor, aquilo que a gente faz com prazer, a gente faz mais focado, a gente faz mais concentrado. E para se passar num concurso público, eu fiz concurso em 2006, fiz em 2006 foi o meu grande ano ali, né? Eu acabei entrando em 3 concursos e o meu último foi em 2014 que eu entrei. Inclusive, eu entrei para auditora, Ney, mas eu não me lembro dessa quantidade de questões que foram anuladas, que você falou ali, mas é a dedicação. Vai passar quem se dedica, vai passar quem sabe dizer não e sabe dizer sim para as coisas certas. A intenção de estar com a família, de estar com os amigos. Aquilo que o Ney falou, é colar nas pessoas certas, é o contágio social, né? É o contágio social. Ah lá, a Dalu falando, a Ilza, que até sonha com o resultado da prova. Sonha com o resultado da prova. Eu sonhava com a prova, eu sonhava fazendo prova, eu sonhava sendo aprovada. Então, você vive tanto isso. Rotina, é colocar mesmo, é ter constância. Não é estudar segunda, não estudar terça e quarta, estudar na quinta. É estudar todos os dias. É se planejar. Já colocar dentro da sua rotina diária que aquele é o seu momento de estudo. Não tem televisão, não tem baladinha com os amigos, não tem passeio na casa da família. É aquele momento que você vai usar para se dedicar. E são essas as pessoas que vão passar. Aquelas que vão se abster dos prazeres que a gente fala, dos prazeres imediatos, para colher lá na frente. E só vai colher quem plantar. Quem não plantar, quem ficar nessa de colocar a culpa na banca, de colocar a culpa no professor do cursinho. Ah, foi o professor que não me explicou bem, né? Foi o professor, nunca é a responsabilidade da pessoa. Ah, me faltou tempo. A banca examinadora não formulou bem as questões. Mas nós sabemos, né, Ney, que o edital é o mesmo para todo mundo. A questão é a mesma para todo mundo. Então, vai fazer a diferença, vai passar no concurso aquela pessoa que aprendeu, que entendeu o seu edital, que conheceu a sua banca, porque nós precisamos, sim. O Ney deu exemplos aqui de bancas examinadoras que você é desclassificado porque você não entende a sua banca. Você tem que ser amiga da sua banca e não inimiga da sua banca. O edital é o mesmo para todas as pessoas que vão fazer o concurso. Então, vão passar, sim, as pessoas que estão ali decididas que vão passar. Né, Onei? Porque o pensamento, o Onei chama muito de energia, nosso pensamento vai ditar as nossas ações. E se eu estou com aquele pensamento negativo, com aquela energia negativa, quais serão as minhas ações? Então, o pensamento dita, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, os pensamentos positivos levam a ações positivas. E ações positivas levam a um resultado positivo. E é um fato. Não tem como a gente fugir disso.
Ô, Ney, nosso tempo aqui está acabando, passou tão rápido a nossa 1 hora, que infelizmente a gente não conseguiu abordar tudo. Mas, ô, Ney, vamos aqui só para mais uma questão, para a gente, depois a gente vai se despedir do pessoal. Eu gostaria que você falasse aqui para mim sobre a mobilização dos candidatos, essa solicitação de transparência no decorrer desse certame. Qual que é o peso disso para você? Qual é a importância dessa mobilização? Bom, atualmente, como nós temos grupos muito facilmente que as pessoas podem se unir, tá, na posição do WhatsApp ou de qualquer meio, qual que é a ideia? Hoje, nós temos todo um sistema político envolvido nos concursos. Então, dando exemplo, no próprios concursos da área fiscal, principalmente estadual, municipal, até federal, você pode ter mais gente sendo chamada ou menos gente sendo chamada, tá? E você também, vamos dar exemplo, atualmente, eles estão fazendo muitas fases no edital impossíveis. Então, se você pegar aqui no estado o concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, teve concurso aí que ficou 2 anos, 3 anos, né? Com um monte de fases, precisando o quê? O digitador tinha que ser um super digitador. A parte física, a parte médica. Então, as pessoas têm que se unir cada vez mais, quem está fazendo um concurso, para colocar para esses representantes, né, que sejam pessoas ligadas à parte estadual, federal ou municipal, colocar que vocês são seres humanos como qualquer outro. Porque se eles não colocassem essa exigência que eles colocam nos editais de saúde, de parte física, de tudo que eles colocam, a maioria não estaria lá dentro. A maioria desses políticos não estariam lá dentro como servidores também, né, atendendo. Então, o que eu quero colocar é que cada vez que a gente querer uma transparência e se mobilizar em cima dessa transparência, tá, nós vamos ter melhores editais. Tá? Por quê? O que eu visualizo, Elke? Vou dar um exemplo. Teve concurso aqui na Secretaria de Educação, né, para professores, que não tem praticamente nenhum aprovado, praticamente. Porque o pessoal faz tantas fases, tá? E aí a parte, vou dar um exemplo, teve um dia um aluno do DEPEN, ele colocando que eles exigem praticamente 100% de presença no curso de formação. Então, se a pessoa em algum momento teve lá um carro que furou o pneu, alguma coisa que ele aconteceu, e ele não chegou, ele perde o concurso. Não tem razoabilidade. Então, o que eu estou querendo que você entenda, que as pessoas entendam, é que nós, como sociedade, como povo, nós somos o principal. Nós somos o principal. E aí, o que acontece? Existem algumas pessoas, né, que são os executores, que eles parecem que o candidato tem que ser um super-homem. Tá? Quem vai passar é um super-candidato. O que eu quero me posicionar é que cada vez que existam muitas fases, tá, parece que não querem candidato. Vou dar um exemplo. A Cláudia mesmo, teve uma menina, ela é ATE, se é ATE ou fiscal. Eu sei que ela é esposa do Kaique. Eu sei que ela é fiscal. Eu ela é fiscal, mas só que ela, se você perguntar para ela foi fiscal do município como primeiro lugar, prova objetiva. Aí depois teve a fase da parte dos títulos. Ela saiu das vagas. A TV Morena filmou na época vários lugares vendendo o certificado, a pessoa imprimindo na hora o certificado lá perto da prefeitura e assinando, e a prefeitura aceitando. Então, o que ocorre? Na mesma hora que você estuda, né, faz todo um trabalho, então, se não há transparência em alguns concursos, acaba, eu acho que quanto mais a gente se mobilizar em determinado momento, solicitar transparência nesses concursos, solicitar boas bancas, eles entenderem o seguinte, que ninguém é super-homem. Eu não sou super-homem, você não é super-mulher, e a gente somos pessoas normais. Então, hoje em dia, você pega qualquer concurso que saiu agora, a pessoa quer o quê? Que a sua parte física seja 100%. Seu nível de colesterol, tudo. Então, quer dizer, eu acho que tem que ter um razoável. Você não vai pegar uma pessoa doente
mas você tem que pegar dentro de uma razoabilidade pessoas normais. Então, isso aí está saindo do normal, porque você começa a ver e fala assim, ó, você não foi aprovado por quê? Ó, porque a parte física pediu para mim pular horizontalmente 2 metros. Você, assim, existem alguns razoáveis, eu acho que tem alguma coisa que não é no razoável, principalmente no momento que nós estamos. As pessoas estão sofrendo muito, você imagina, a pessoa passar numa fase objetiva, super difícil, e daqui a pouquinho fala, ó, agora você vai ter que fazer a natação em tantos segundos, quase um nadador olímpico, você tem que ser um atleta, você tem... Então, não está razoável, tá? Não está Então, razoável, né, Ney? não está Eu vi uma razoável. mensagem ali da Ilza falando que já viu pessoas entrar em processo seletivo porque comprou como é que fala, o certificado, né? Então, tem gente que está perdendo a sua vaga de direito, né, Ney? Por causa de pessoas que não estão agindo da forma honesta, né? Vamos falar aqui, porque quem compra um certificado sabe que está fazendo, que está sendo desonesto. E eu sempre falei ali, ó, teve concurso tirando o candidato porque ele tinha cárie. Aí tá complicado mesmo, hein, Ney? Aí tá Não é, complicado. sim, mas esses concursos assim não tem razoabilidade, né? Então, eu acho que se a gente começar nós mesmos, né, sempre que pudermos se mobilizar sobre essa frente, tá? Então você pega editais hoje que tem 100 páginas, tá? Então você pega editais que tem 80 páginas, cento e tantas páginas. Então eu entendo o seguinte, que se a gente não começar a barrar essas pessoas que se acham dono do mundo, né, e colocar eles, né, num lugar que eles representam essa sociedade, eles representam o povo, e colocar que eu não sou super-homem, você não é super-mulher, e os candidatos que estão aqui também não são pessoas fora do comum. Pode até ter alguém aqui fora do comum, mas o normal não é isso. Tá? Então, o que ocorre? Se a gente não brigar por isso, não, daqui um pouquinho vai ter concurso, e eles vão falar assim, ó, não teve ninguém aprovado, teve 2 aprovados, teve um, mas precisava de 100. Tá? Verdade. Tá? Então, Então, isso, são exigências que não são razoáveis, né, sim. o Ney? Fora do comum você fazer determinados tipos de exigências. Tá? Eu acho que E ainda vou colocar mais um ponto, Elke. Agora mesmo teve vários concursos, tanto nível estadual, federal, municipal, que eles querem fazer uma reforma administrativa e eles querem a maioria dos concursos por base política. Então, eu vou dar um exemplo. O INSS mesmo, eu nunca vi o que ocorreu esse ano, tá? Os anos passados, né? O ano passado mesmo aconteceu, era para ter um concurso de quase 5 mil vagas. Aí o presidente pegou e falou, não, vamos colocar reservista, pessoal da reserva, que é a aposentadoria deles lá, né? E aí, quando ele falou isso, o pessoal falou, não pode. Coloca também os aposentados do INSS. Tá? Então, as legislações, as conformidades, o pessoal passa por cima como se não fosse nada. Então, eu entendo o seguinte, conforme você vai lendo, eu vou lendo, eu entendo o seguinte, que se a pessoa está governando dentro de inconformidades, tá? Eu entendo que eu não vou aceitar. Tá? Agora, se todo mundo aceitar, daqui a um pouquinho não precisa ter concurso. Tá? Então, aqui mesmo, a prefeitura, só para você ter uma ideia, ela pega muita gente, né? Tem muitos problemas no Ministério Público, né? A Seletomep, né? Vou colocar nomes, né? Então, são milhares de cargos que eram colocados, tudo politicamente. O próprio Detran, né? A Assembleia, a Câmara. Então, o que eu acho que a população tem que lembrar, principalmente os que fazem concurso? O concurso está na Constituição, né? E essas reformas administrativas não podem se posicionar de maneira que só políticos podem colocar pessoas. Porque senão, daqui a um pouquinho, não precisa ter professor de contabilidade, não precisa coach, não precisa os candidatos estudarem, né? Eu acho que aí está errado. Tá? Eu acho que a gente tem que abrir essa mente, começar cada pessoa se indignar, né? E mostrar que ninguém fica alienado a essas inconformidades, né? perfeito, é verdade, né, Ney? Formar uma rede forte, né? Das Sim, pessoas que estão interessadas em seguir esse caminho. Tem uma mensagem ali, a Keilinha
Infelizmente, alguns desses professores que fazem, profissionais que fazem os editais, não são concursados e exigem tanto. É verdade. É verdade. Exigem aquilo que eles nem passaram por isso, né, Ney? Nunca passaram por essa experiência e estão exigindo coisas ali sobre-humanas. O Ney falou, super-homens e super-mulheres. E aí que me entristece muito você ver o esforço de cada um desses que estão estudando, e em determinado momento você vê o edital, às vezes com 100, 200 páginas, tirando o candidato por causa de uma linha, né? Tá? Então, acho que essa briga tem que começar a gente fazer a partir, né, assim, de todo momento, porque toda hora, se você se posiciona com pessoas que são representantes, né, porque quando se faz o edital, só para o pessoal saber, nós tivemos a oportunidade de ter muitos alunos que são hoje o quê? Estão lá em cima. E eles falam, nós precisamos dos governantes fazer a política. Então, o governante, ele faz a política, ele fala lá para o secretário que vai contratar a banca, fala, ó, eu quero essa linha. Ó, só para vocês terem uma ideia, o que passaram para mim é o seguinte, ó, agora a linha é ter menos direito e mais realmente o quê? Contabilidade, informática, raciocínio lógico, que são matérias que dão menos condição criativa de pensamento. Então, a ideia é mais o que? Alienada. Eu falei, poxa vida, ó, que ponto que nós chegamos, né? De ter pessoas que em determinado momento vão ter que ficar alienadas e o próprio foco, né? Então, acho que a gente não pode aceitar, né, de ter provas fora de um comum, né, fora de um razoável, né, e dentro de uma linha também que às vezes você está atuando numa área fiscal ou um PRF, né? Tinham tirado até então, né, muito a legislação de trânsito, aí estava voltando. Como que a pessoa vai trabalhar na própria Patrulha Rodoviária Federal e saber pouco de legislação de trânsito? Não tinha base razoável. Não tinha lógica, né? Não tinha lógica. É o essencial para o trabalho, né? É a mesma coisa que a gente que trabalha com ICMS falar que não precisa mais estudar a legislação do ICMS para passar nesse concurso na área fiscal, que é a base, né? Para se trabalhar na Secretaria de Fazenda é conhecer a legislação, a nossa legislação estadual do ICMS, assim como para o PRF saber a legislação de trânsito. Enfim, mas é isso mesmo, nem tem muitas coisas ainda que a gente poderia falar, mas nós já passamos aqui do nosso horário, já foi 1h13 de live, mas gostaria de convidá-lo depois, Ney, para a gente continuar esse bate-papo numa outra live, você trazer outros conhecimentos que você acha interessantes, compartilhar com o pessoal, só tem a crescer, né? Tem muitas pessoas que estão nesse caminho do concurso público, algumas pessoas estão começando, outras pessoas estão ali já há algum tempo nessa jornada, que a gente sabe que é desgastante, que tem muitas coisas que nós temos que passar nessa jornada, mas o que eu posso dizer para essas pessoas é o que o Ney falou ali, né? Quando é o seu concurso, é o seu concurso. Você vai fazer o concurso e vai saber que aquele concurso é seu, né? E o que é seu está ali, está te esperando. Não desista, por mais que no caminho tenha desafios. Os desafios estão aí para que a gente possa superá-los. Não ouçam as vozes negativas, aquelas pessoas que estão ali perto de você, sabe? Dizendo para você desistir, o que você está fazendo? Está só estudando para concurso, como se estudar para concurso fosse uma coisa tão simples, né? Então, a gente escuta muito nessa jornada para pessoas nos apoiando para desistir, vamos falar assim, né? Nos puxando para baixo. Mas aqui, vamos observar que se você estiver no meio bacana, num contágio social bacana, no meio de pessoas que te acresce, que é o caso ali dos professores, dos ótimos professores que tinha ali no Neon, o Onei é um desses grandes professores que está aqui hoje com a gente. Então, é buscar o contágio social com pessoas que vão te acrescer, pessoas que vão te levar, e não pessoas que vão te puxar. E que eu acho que faz parte dessa energia que o Onei tanto fala, da energia positiva, que nós somos, sim, seres vibracionais. Então, Onei, eu quero te agradecer enormemente por ter aceitado o meu convite.
E vou fazer outros convites do dia que você puder aceitar estar aqui de novo com a gente, compartilhando o seu conhecimento. Eu sei que você tem muita coisa ainda para compartilhar. Agradecer a presença do pessoal que esteve aqui com a gente. Eu vi que muita gente entrou. Alguns puderam ficar até agora o final, outros deram uma passada. Mas a todos que estiveram com a gente aqui, gratidão por ter doado um pouquinho do seu tempo para a gente, para mim e para o Oney. Gratidão, Oney, por ter compartilhado tantas coisas aqui interessantes com a gente. Eu sei que vai crescer muito para as pessoas que estão nessa jornada. Vou deixar você se despedir, tá bom, do pessoal? Um beijo, pessoal. Daqui a semana que vem, com certeza, vai ter mais uma live de performance para você. E vai ter sempre um convidado bastante especial. E, se possível, o Oney puder voltar com a gente também, vamos conversar, né, Oney? Vamos ver se a gente consegue marcar um próximo encontro. Deixar o Oney se despedir. Oney, se quiser falar, né, do que você está ofertando agora, né, do estudo que você tem para o pessoal aí, pode fazer a sua propaganda aí também, falar do Neon, falar da contabilidade, e depois se despeça do pessoal. Sim. Ó, atualmente, eu estou com a parte contábil do exame de suficiência, que eu estou terminando a prova agora nesse final de mês, né? Então, estou com turmas nas sextas e sábados. Estou com uma turma também no Novo Oeste, né? Na parte contábil da PF, que eu trabalho lá toda quinta-feira, né? Então, eles devem também estar já divulgando eles. Eu estou aqui também com a turma da Polícia Federal na segunda-feira, dentro do espaço da Rua 14 de Julho. E eu estou também com o Fabris, que é o professor que também uniu, né, vários profissionais aqui, que é o Bruxo, né, que o pessoal conhece. E aí nós estamos trabalhando conjuntamente. E aí eu estou trabalhando com a Laura, tá, com a minha filha, essa parte, tá? Tanto do reiki, né, que tem mais de 100 procedimentos de energia, e o barra de Axis. E eu convido vocês, né, que quem queira conhecer essa parte de energia, é muito importante. É algo diferencial que acaba te dando uma outra condição de visão de vida, tá? Então, eu acho que atualmente, com essas pandemias, você tem que acrescentar, além da parte saúde, alimentar, religiosa, essa parte de energia. E eu mesmo, quando eu comecei a fazer isso, dando exemplo, quando você, até jogando basquete que eu jogo, né? Às vezes a pessoa pisa no seu pé, você não fala nada, você está no objetivo de fazer uma cesta, você vai lá, faz a cesta e volta para o seu lugar. Tá? É como se você estiver na prova, você tem que fazer sua prova, o ambiente ali, o pessoal pode espirrar, pode fazer qualquer outra coisa, pode mexer num chocolate. Você está tão concentrado que o mundo não existe. Existe você e aquele momento. Eu acho que isso aí vai fazer diferença para você, tá bom? Aí qualquer dúvida, eu tenho a posição do 679-8409-9468. Tem meu WhatsApp, né? E o pessoal também, né, vai acabar encontrando, né, vídeos, Oney, né? Eu tenho vários vídeos no YouTube. E aí, a partir da semana que vem, eu vou estar com o curso da PF, vou estar, todo semestre e todo mês eu quero estar postando outros cursos, né? E aí, nas mídias, vocês vão estar me achando também. Oney, o seu Insta é Oney_contabilidade, é isso? Isso mesmo. Oney_contabilidade. Vamos seguir lá, pessoal, seguir o Oney. Oney, essa questão que você falou aqui, só vou falar para a gente se despedir, de viver o momento, né? Tem um livro muito interessante, para quem quiser ler, é O Jogo Interior do Tênis, que fala muito de viver o agora, viver o presente. E quando nós vivemos o agora, vivemos o presente, com certeza a gente obtém uma melhor performance naquilo que a gente está fazendo. E esse livro é muito interessante e fala muito dessa questão que o Oney falou. Pisou no meu pé? Ok, eu estou vivendo o meu momento. Meu momento agora é jogar basquete, né? É o jogo do basquete. E esse livro, O Jogo Interior do Tênis, fala muito disso, de viver o agora, viver o seu momento de forma intensa. Isso faz muita diferença também para quem está estudando. É viver o momento do estudo, viver o seu presente para a gente chegar lá no nosso objetivo. Pessoal, um beijão, vou deixar vocês virem que já passou aqui do nosso horário e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.
Será que fecha?